Desculpa pelo atraso. Publicamente a gente pede desculpa aqui, né, doutor? E vamos ser mais sucinto possível. Eu vou até pedir para o doutor fazer essa abertura, né, como relator, sobre se ele quer ou não responder. Exatamente. Você tem o direito constitucional de ficar calado. Bem como, você sabe, mas a advertência cabe também, que pode caracterizar falso testemunho, não aqui, mas no encaminhamento ao Ministério Público, que vai ser encaminhado, né? Não é isso, Freire? Então isso. você está advertido, né? Na verdade, eu vou repetir o que eu disse a Márcia. Essa CPI nada mais é do que uma comissão de estudos. E nós pedimos aqui a colaboração, pedi para ela, vou pedir a vossa também. Nós temos que apurar os números. Porque se a gente não tiver realmente noção do que aconteceu, a gente não vai poder desenvolver programas e metodologias de combate para o ano que vem. Nós temos hoje aproximadamente, com a declaração dela aí, né, doutor? Quase 20 mil casos. E segundo ela, tem muitos casos que ainda que estão para ser digitados pela lentidão do processo. Então a nossa preocupação é imitar. Nós temos a cidade de Leme, que tem um combate que foi, nos 2 últimos anos, eficaz. Resolveu. E não precisa reinventar a roda, né, doutor? A gente precisa dar colaboração para apurarmos a verdade, para que a gente possa, juntos, achar um caminho para isso. Se tivemos no ano passado 361 casos, esse ano já passa de 20, está dando quase 20 mil, certamente vai passar, né? Então a gente tem a preocupação de 300 para 20 mil, o ano que vem vai ser 200 mil. Se crescer nessa proporção, vai faltar gente para dengue na cidade de São Carlos ano que vem. A cidade vai ficar doente. E essa é a nossa preocupação. Aqui, eu vou repetir, a gente não está procurando culpado. Nós sabemos que é um problema do Brasil hoje, de muitas cidades brasileiras, e que a gente está tendo a preocupação de fazer o dever de casa. Eu sei que você está se esforçando, nós sabemos disso. A gente aqui tem pleno conhecimento do seu trabalho, a saúde. Eu acho que a secretaria que mais tem trabalho é a saúde do município. Você trabalha com a saúde de uma forma geral, com diversos problemas de endemias e problemas diversos, né? Mas o que nós queremos mesmo é contribuir. Nós, enquanto vereadores, somos pagos para fazermos o nosso trabalho. E quando a gente percebe que se perde o controle sobre qualquer assunto, ou se tem uma contradição, que foi o caso aqui, a gente procura querer entender o que está acontecendo. Né? Então, os vereadores, a Câmara é mais ou menos isso. A gente aqui, vou repetir, não queremos procurar culpado, não é isso. Nós queremos mesmo é saber, e para isso, a Bíblia diz, vou repetir aqui o que diz para Márcia, conheça a verdade vos liberta. Então, se a gente tiver o número verdadeiro, acho que vai ser quase impossível, porque muitas pessoas nem descobriu que teve dengue. Muitos tratou em casa. Tem um caso de uma mulher que me procurou, que tem 2 filhos que teve dengue, se tratou em casa. Ela tem certeza, ela tratou de dengue e ficou curada. Quer dizer, então a minha preocupação é que a gente não tem mais o controle certinho dos casos, mas a gente vai ter uma estimativa muito próxima que dá para a gente trabalhar para o ano que vem a gente conseguir reduzir para os números aceitáveis. Essa é a nossa preocupação. Nada mais do que isso. Eu queria que você ficasse bastante à vontade para nos dar as informações, inclusive alguma coisa que a gente não perguntar, algum dado técnico, né, doutor? Que você tenha mais, que você pudesse passar para a gente, seria muito importante. Microfone lá, por gentileza. Por gentileza, fique à vontade. Doutor. Houve algum pedido para interferir para a não abertura da CPI nessa casa? Algum pedido de alguns, da secretaria, de você ou de algum agente de lá? Pois não. Só responde, senão, sim ou não, senão a gente fica aí. Pois não. Oi. Nós, pedido, enfim,
Não houve, nós tentamos uma conversa para que antes da CPI se pudesse criar uma comissão de estudos. Com quem? Em cima. Na verdade, não, enfim, na verdade com alguns vereadores, enfim, para que a gente pudesse, não digo a questão da implantação, enfim, nenhuma intervenção direta, na verdade, mas um esclarecimento do qual o objeto, quando foi se citado através da imprensa, mas esses esclarecimentos mesmo. Então houve um pedido para interferir, para não ter abertura? Não houve pedido direto. Não, na verdade, foi mais buscar entender qual o objeto, né, da abertura, para que a gente pudesse... Você falou que podia abrir como é que chama isso, estudo? Uma comissão de estudos, né? Ao invés da CPI, é isso? Sim. Então, falou com alguém sobre isso? Não precisa falar com quem você falou. Não. Nós conversamos com algumas pessoas, sim, para... Realmente, sobre a pergunta, se houve interferência de alguns funcionários para não abertura da CPI, o declarante afirma que realmente houve conversações com alguns vereadores, vou falar quem? Isso, alguns vereadores, para que houvesse entendimento para não abertura da CPI, e sim uma comissão de estudo. Para que não houvesse a abertura da CPI, e sim uma comissão de estudo. É isso, né? Isso. Você conhece bem o regimento, né? Comissão de estudo? Eu estava meio falho nisso. Ponto. Comissão de estudo. De vir aqui hoje, você conversou com alguém também para que fosse adiada essa... Ou alguém conversou com você para adiar essa audiência de hoje? Não houve a provocação com relação ao adiamento dessa audiência. Nós estamos em um período, essa semana, de Conferência Municipal de Saúde, e, na verdade... Mas ninguém pediu para você para tentar adiamento? Não foi um pedido à minha pessoa, e sim nós fizemos um pedido para que talvez na data de hoje poderíamos fazer alteração para a data de segunda-feira por conta da conferência. Mas alguém comunicou você? Sim. Na verdade, não houve o comunicado, isso foi uma contrapartida da própria secretaria, né? Alguém comunicou. Fica melhor para você. Certo. Realmente alguém comunicou o declarante para que houvesse um pedido, né? Para o adiamento das declarações do dia de hoje. Declarações, né? Porque como declarante para uma outra data. Não é esse caso, não. Estou falando de ontem já. Para uma outra data, tendo em vista, o que é? O período da Conferência Municipal de Saúde. O período da Conferência Municipal da Saúde. Eu recebi particularmente na quarta-feira, né, a convocação para estar aqui hoje. Qual o período crítico do mosquito, da dengue, que deve realmente intensificar o trabalho? Qual é o período? O período ele é constante. É a maior incidência do mosquito durante o verão, porém as ações preventivas são necessárias. Setembro, novembro? Isso. O período correto para eliminar o criadouro, né, é o mês de setembro a novembro. Né? Como ela disse também, ele já sabe tecnicamente. Né? Ponto. Contudo, vírgula, há necessidade do ano todo, não?
de um trabalho constante. De um trabalho constante. Para que a gente consiga uma maior abrangência das ações. Para principalmente conseguir preventivas. uma maior abrangência, uma maior abrangência Das ações principalmente das preventivas. ações, Principalmente preventivas. principalmente preventiva. Ponto. Aí é o caso que o Freire insiste. A limpeza seria um caso do ano todo? A limpeza seria o ano todo. É que ele insiste muito nisso. Declarou que, não é isso? A parte de limpeza tem que ser realizada no ano todo. Não é isso? Ponto. E por que parou agora? Na verdade, isso é uma ação em conjunta, né, do próprio Poder Executivo. Enfim, agora, mediante a epidemia, foram retomados. Mas os programas que eu digo de limpeza são os programas, principalmente de coleta seletiva, né, dentro das ações, principalmente dentro das casas. Enfim, os programas... Pergunta, por que parou agora? Eu não sei, agora... Mas não, devia continuar, não? Sim, nós temos que continuar. É isso? Até para complementar, doutor, foi informado essa semana que a Operação Cata-Treco parou. Parou. As tendas acho que vão ser desmontadas. Quer dizer, estão desmantelando o trabalho que estava sendo realizado. Né? Só conclui, depois Entendi. eu volto à pergunta. Afirma que o trabalho cata não sei o que aí, põe aí. Treco. Cata-treco. Está indo bem isso aí. Cata-treco. E as tendas não devia continuar, deveria? A tenda ela é de atenção primária e foram Eu sei. As tendas? implantadas por conta da questão de epidemia, né? Com a redução dos casos. Deveriam ter continuidade. Um minutinho. Com exceção a tenda. Que a tenda podia. Mas não continua a dengue aí? Como é que chama? Como é que está o caso hoje? A epidemia continua? Nós tivemos uma redução considerável, muito Mas considerável no seu na questão dos entendimento, casos. continua ou não? Não continua mais. A epidemia ela é caracterizada dentro do período dengue, né, com a quantidade de 300 casos a cada 100 mil habitantes. Então, enfim, Mas nós agora atingimos o período de epidemia, Mas porém está hoje tendo nós mais temos ainda, não está não? em torno de 20 casos por semana, mais ou menos, nós estamos tendo no município. Hoje? Nessa época agora. Eu vou constar isso aí, hein? Deixa eu só complementar essa pergunta. Não, mas eu tenho que constar isso aí, Freire. Então consta lá. Ele esclarece qual é o período de 20 casos. Eu quero bem... Não, você não entendeu. Mês de junho inteiro? Perdão, não entendi. Mês de junho inteiro? Isso, o mês de junho. Isso semanalmente. Hein? Isso semanalmente. Eu sei, Freire. Mas o mês de junho inteiro, semanalmente, primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, não chega em lugar nenhum. Isso, em torno de 20 casos por semana. No mês de junho, Isso é só a rede de saúde do município? somente Isso de um modo geral. são registrados 20 casos por semana, totalizando, neste período de 30 dias, 80 casos. Deixa eu fazer uma pergunta agora, doutor. Aí você vai. Portanto, no entendimento do declarante, Não existe mais não epidemia. existe mais epidemia. É isso? Isso. Ponto. Estou satisfeito. Deixa eu fazer uma pergunta em cima desta sua resposta. Há menos de 30 dias, nós tínhamos 17.900 casos.
Quantos casos tem hoje? Hoje em torno de 20 mil casos. Hoje nós temos 18 mil já contabilizados e alguns casos... Na verdade, eu vou até te informar que a Márcia respondeu aqui, que tem em torno de 19.990 casos. Ou seja, nós temos 20 mil casos, 20.100 casos, 2.100 casos este mês, e mesmo assim o senhor considera que não tem epidemia, que os casos é só de 20 semanal? A dificuldade nossa e a contabilidade desses casos, na verdade, está em cima do processamento das notificações que chegaram. Como a gente sempre relata, a questão do processamento dessas informações. A gente faz também a visão da situação epidemiológica do município nas nossas portas de entrada, que são os pacientes suspeitos que vão buscar atenção primária com alguns sintomas da doença. Tá, mas veja bem, se o senhor se o senhor não está conseguindo digitar no tempo hábil, se os parceiros não estão lhe passando em tempo real, que foi que a Márcia declarou aqui, como é que você pode ter absoluta certeza de que não tem epidemia no município? Como é que o senhor pode... Porque, veja bem, nos últimos 30 dias, menos de 30 dias, a diferença é de 20 mil casos. Eu percebo aqui que se perdeu o controle. Não se tem controle. Não dá para ninguém afirmar que não vivemos ainda a epidemia. Não dá. Sinceramente, não dá. Se o senhor está me dizendo que é 20 casos semanal, mas está aparecendo 2.100 casos esse mês. Como é que o senhor consegue separar esses 20 casos dos 2.100 casos? Na verdade, que são os documentos que chegam até a vigilância epidemiológica. Temos uma rede hoje com 29 unidades, mais as nossas unidades de pronto atendimento, que fazem o acolhimento desses pacientes. Então, através dessa comunicação que a gente utiliza como termômetro para a evolução ou involução da epidemia também. Os parceiros têm correspondido no dia a dia com essas respostas ao senhor? Em alguns pontos com algumas falhas. São encaminhados algumas notificações, as notificações chegam para a gente, na maioria das vezes, inclusive as instituições, laboratórios, eles estão atendendo às necessidades do próprio serviço, né, da política pública de saúde. Em algumas situações a gente tem alguns pontos falhos, sim. Então vamos lá, vamos relatar isso? Você me ajuda? Vamos lá. Vamos lá, Laurinha. Declara. O declarante informa que o número de 2.100 casos aproximados no mês de junho ocorre uma defasagem nos lançamentos e que os números reais registrados nas unidades de saúde e também dos parceiros são de aproximadamente 20 casos semanais. Casos semanais. Declara ainda que os parceiros nem sempre informa nos prazos determinados os casos detectados. É isso? Bom. Uma outra pergunta. Quando a Unimed veio a público informar que tinha 2.697 casos lá até março, naquele momento o senhor dizia que só tinha no município todo, incluindo Unimed, todos os parceiros, 1.841 casos. Aí o senhor chamou a imprensa e disse assim, eu vou considerar as notificações casos, né? E aí apareceu o número de 4.450. Mas essa conta não bate. Se a Unimed tinha 2.697, o senhor tinha 841,
e mais as notificações, chegava a 7 mil. Houve uma grande contradição em quase 3 mil casos, na sua informação, na informação da Unimed e nos números reais que o senhor tinha anteriormente. A gente vai lá em Rio Claro, no mesmo período, que eu uso como base, Rio Claro tinha aproximadamente 7 mil casos, e aqui tinha 1.841. Somando os casos que o senhor tinha declarado, mais as notificações, mais a Unimed, isso dava os números de Rio Claro. Hoje, coincidentemente, Rio Claro está fechando com os mesmos números de São Carlos, que é aproximadamente de quase 20 mil casos. Ou seja, lá parou em 17 mil e poucos casos. O senhor não acha que tem muita contradição na fala do senhor, nos números? O senhor não acha mesmo que o senhor perdeu o controle dessas informações? Porque o senhor está me dizendo aqui que tem 20 casos semanal. Ao mesmo tempo que o senhor tem 20 casos semanal, o senhor está dizendo que os parceiros não estão cumprindo com o dever. Não estão te informando no tempo real. O senhor acha mesmo que a epidemia não existe em São Carlos? Dá para a gente ter a certeza que a epidemia já não existe mais? Com todas essas contradições, e eu queria também saber em que momento o senhor juntou os casos da Unimed aqui, naquelas contas, porque a imprensa foi semanalmente divulgando os seus números, e a gente percebe que em nenhum momento o senhor juntou aquela quantidade a maior que tinha na Unimed. Então, somando aqui os números da Unimed, os seus números, e toda essa falta de informação, desses 2.000 casos que aparecem hoje aqui, no depoimento, que nós não tínhamos conhecimento, continua a contradição. E a gente precisava tirar isso de uma forma bem mais próxima da realidade. Nós precisamos desse número. E essas contradições não param de acontecer. Hoje temos aqui 2.100 casos aproximadamente, a maior que tinha ontem. Percebe? E as contradições continuam. Os parceiros não têm enviado de forma correta. A cidade vive um momento de desmantelamento dos programas que estavam funcionando. Catatreco, as tendas, os trabalhos. A sorologia parou lá, no laboratório. E nós não temos a certeza, porque tem 2.100 casos. Se esses casos é de hoje, é de abril, ou não, a gente está aqui vivendo uma incerteza, uma insegurança maluca. Eu queria entender, eu queria que o senhor me desse aí uma resposta para isso. O senhor, mais do que ninguém, está inteirado sobre esse assunto da saúde. Eu queria entender, eu queria que o senhor me desse uma resposta, que a gente pudesse acreditar que o senhor não perdeu o controle, que nós não perdemos o controle, que o município não tenha perdido o controle. Porque tem a contradição está aumentando. Porque eu não vi em nenhum momento, de março para cá, o senhor incluir os números da Unimed, e sim o dia a dia da prefeitura. Eu queria entender, por gentileza. Dentro da contabilização dos casos, de acordo com as notificações chegadas na vigilância epidemiológica, elas são contabilizadas junto com os nossos números da rede pública. Naquele momento, quando houve até a declaração do presidente da Unimed, relatando a quantidade de alguns casos ali, de 2.700, o processamento, todas as nossas, a emissão de informações sobre os casos estão em cima das notificações já contabilizadas pela própria Secretaria, pela própria Divisão de Vigilância Epidemiológica. E o caso da Unimed? Como é que o senhor explica essa diferença? Porque em nenhum momento, por exemplo, só lá tinha 2.697 casos. O senhor dizia que no total era 1.841. E eu não vi esse acerto desses números. Aí, se a gente comparar com Rio Claro, aqui deveria ter o mesmo número de Rio Claro, que era 7 mil casos. Aí é que está o ponto de interrogação. Somando o teu número, das notificações, e mais a Unimed, sem falar os demais parceiros que não estão nessa conta, a gente estava, naquele momento, se somássemos tudo isso, com os mesmos números de Rio Claro. Você não acha que faltou, sei lá, informação aí?
Na verdade, o sistema de trabalho da própria Unimed, eles trabalharam durante todo o período epidêmico do município com o teste sorológico também em cima das ações. Um tempo depois dessa informação dos 2.700 casos, àquela época, nós tivemos um balancete que foi publicado no jornal de circulação aqui do município, com dados divergentes daqueles que foram relatados. Nós tivemos alguns casos em torno de 1.500 por conta da contabilidade que foi passada. Certo? Foi publicado no jornal que durante o mês de abril, ao qual foi o mês de vigência, apontados 1.567 casos positivos pela Unimed. Esses dados é de abril. Isso, de abril. Então, só para entender, a informação primeira, 2.697, está no comunicado à imprensa, está escrita e falada, que foi o fechamento de março. Não tem nada a ver com abril. Esse aí é mais abril. Sim, março foram contabilizados 1.490 casos. Não, mas essa informação não está batendo com a informação que eles deram em março. Sim. Como é que eles podiam adivinhar que em abril ia ter esses casos? Porque, veja bem, eles fecharam março com 2.697. Sim. Vieram a público antes de abril dizer isso. Como é que agora eles incluem abril e diminuem março? Eu queria entender. Esses dados foram contabilizados e publicados no jornal. Então eles faltaram com a verdade com o jornal? Eu acho que nós teríamos que talvez solicitar alguns esclarecimentos com relação aos números. Porque, na verdade, fecharam março com 2.697 casos. Fecharam março. Aí abril sai uma nova nota, 1.500. Então é mais 1.500 de abril. Não é isso, não? Veja bem, nós temos aqui totalizados, né, no total de 3.253 entre fevereiro, março e abril. Então não é só Unimed? Isso, só Unimed. Então, peraí, deixa eu entender. O senhor pode juntar esse documento na comissão? Sem problema, esse é um documento que foi publicado no Jornal de Circulação do município. Deixa eu só entender aqui. Posso ver? Me permite? Então a Unimed, ela fecha fevereiro, março, abril. Entre fevereiro e março, nós temos aí positivos. Positivos. Aqui, 195 mais 1.490. São 1.700 casos aqui, entre os 2 primeiros meses. Isso é um relatório. Esse aqui é da Unimed. Informe da Unimed. Abril 3.679, é isso? Isso. E aqui embaixo, a Unimed tem um total de 7.303 casos, só a Unimed? Não. Aqui são a quantidade de exames que foram realizados. Porém, os positivos estão aqui. 7.300 casos que realizaram exames, porém nós tivemos aqui a relação dos que foram confirmados como positivos. Confusa essa informação da Unimed, né? É confusa, porque na verdade eles soltaram uma nota afirmativa na imprensa para justificar o mau atendimento. A IPTV, dá uma olhada. A IPTV esteve lá fazendo uma matéria, soltaram culpando o município que não fizeram o combate, foi o que eles fizeram na matéria lá. Até passou que o município não cumpria com suas obrigações. Em uma nota no jornal, eles se declaram tão vítima quanto a população com relação à epidemia de dengue. Dizendo que o município era responsável. Foi o que eles disseram. E agora não é verdade. Então eles tinham que se retratar, né? A gente precisa apurar também isso. Eles tinham que se retratar e ser processados pela informação que não é verdadeira. Não é isso? Sim. O senhor pode juntar esse documento no processo? Sem não tem problema? Não é um documento, foi veiculado isso num jornal de circulação aqui do município. Tá. Eu posso depois, inclusive, se vocês quiserem, para poder buscar isso em vias originais, até fornecer a data que isso foi publicado. Eu queria pedir ao senhor, se pudesse enviar esta casa para a comissão, todos os números dos parceiros, dos laboratórios, todos os parceiros, Plano de Saúde São Francisco, Casa de Saúde, Hospital Escola,
Santa Casa, Unimed, todos os parceiros, todos os laboratórios da cidade. Os números que o senhor poderia juntar, nos mandar? Sem problemas. Poderia? Poderia. Aí eu só tenho um prazo até maior, né? Porque nós vamos ter um recesso agora, a comissão para. Não precisa nem mandar em 15 dias. Eu vou te dar um prazo até, se puder, em 15 dias vai ser bom para a comissão. Sem problema. Mas se não puder, eu vou até te dar um prazo maior, né, Roseli? O senhor nos mandar essas informações. Tudo bem. E também, eu queria pedir ao senhor mais uma coisa. Essa comissão vai parar 30 dias em função do recesso. Então, que o senhor concluísse, e aí, se for o caso, até porque a Unimed faltou com a verdade naquela nota, o senhor está me dizendo que ela faltou com a verdade, pedir explicações à Unimed, né? Explicações, por que ela fez aquilo. Ela deve satisfação ao senhor, ao município. O senhor é a autoridade máxima da saúde do município, ela te deve satisfação. Aquilo que ela fez com o senhor não se faz. Então, veja bem, e que nos mandasse essas informações todas, aí no começo do próximo mês, né, Roseli? Do mês de... Nós estamos em agosto. Sem problemas. Nos mandasse essa documentação, teria como nos fazer? Sem problemas. Eu preciso fazer por escrito ou o senhor não precisa fazer? Eu posso, se for permitido por essa comissão, eu já levar como encaminhamento. Doutor, todas as notificações dos parceiros, os encaminhamentos da Unimed, a Unimed ela faltou com a verdade naquela informação dela, segundo ele. Interpelar ela documentadamente e nos mandar todas essas informações no comecinho de agosto. Na verdade, até a questão do alegamento de se faltar, né, da alegação, perdão, de se faltar com a verdade ou não, o que a gente tem é a publicação de uma nota no jornal que foi em maio, né? Cooperativa com os números, né, com alguns números, e nós acompanhamos através da imprensa com relação a algumas declarações que acabaram divergindo. Talvez a gente esclarecer um pouco melhor isso aqui que está dentro. Você tem todos os relatórios, é isso? Sim. Remete os relatórios para nós. Na verdade, porque a Unimed, ela solta uma nota e se fazendo de vítima pelo mau atendimento lá constatado aos seus clientes. E culpou o município. Era tão vítima quanto nós, né? Ela fez isso naquela nota. Então, se ela faltou com a verdade, ela tem que responder. Como é que ficou constando lá? Então, a gente está só conversando, não vamos registrar isso. Então, a pergunta inicial que eu fiz para ele foi a seguinte. Já foi relatada aquela primeira pergunta? Dos 20 mil casos? Dos 20 mil casos, a diferença lá? Onde você parou aí? Legal. Pode ir. Ele colocou, respondendo à pergunta do Freire, que todos os casos que chegam através das portas de entrada, isso, o declarante informa que todos os casos que chegam pelas portas de entrada, no processamento, são contabilizados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica. E que os parceiros, no caso a Unimed, trabalham com os testes sorológicos, isso? Isso. Sorológicos. No caso a Unimed, que os parceiros trabalham com teste sorológico, no caso a Unimed. Mas tem mais os laboratórios. No caso a Unimed forneceu um relatório de todas as consultas. De todos os casos confirmados. Isso. É isso? Todas as consultas, exames e casos confirmados. O qual
documento, né? O qual o declarante coloca à disposição da comissão. E vai enviar à comissão no início de agosto, de livre e espontânea vontade. Agosto ou julho? Agosto. Agosto. Nós estamos recebendo. Vai encaminhar no começo de agosto, de livre e espontânea vontade, todos os documentos que comprovam viu. Vai enviar à comissão no início de agosto, de forma espontânea, toda a documentação enviado pelos parceiros. Nós colocamos que a Unimed colocou à disposição e ele já ofereceu à comissão esse documento. Tá. Aí tem ademais, né? Aí Isso. ele vai enviar à comissão todos os documentos de todos os parceiros, laboratórios, plano de saúde, e chegou para a secretaria. É isso? Correto. Nada impede que você mande já para segunda ou terça-feira Não, e ela junta aí. se você puder mandar quanto antes, melhor. Entrega direto para vocês e junta no. Lá na... Só mais uma pergunta. O Ministério da Saúde tem algumas exigências. O senhor tem recebido os investimentos necessários para o combate e a prevenção à dengue do Ministério da Saúde? Os investimentos que são repassados, eles não condizem com a realidade de custeio. Isso só não na questão da dengue, mas da saúde de um modo geral. No caso da dengue também não está recebendo. O que se recebeu não condiz com a realidade de investimento para as ações efetivas. O declarante informa que os recursos recebidos do Ministério da Saúde não condiz com as reais necessidades para o combate à dengue no município. Mais alguma coisa, doutor? Mais alguma coisa? Não. Veja bem, se quiser, está à vontade. Eu já estou satisfeito. Eu tenho, mas é bem breve também, até para colaborar aí com o nosso combinado. Em cima do que o senhor fez agora, sobre essa questão dos investimentos, o senhor tem alguma reivindicação a fazer? Quer colocar isso para a comissão? Sim. Nós temos dentro da Política Nacional de Saúde, estabelecida pelo próprio Ministério da Saúde, enfim, a descentralização dos atendimentos, e a gente sabe da importância muito grande das ações da equipe de saúde da família no nosso município. São as equipes que compõem como integrantes pessoas que têm o acesso direto às casas das pessoas. E uma das reivindicações desse município é para que o Ministério conseguisse, inclusive isso é reivindicação até mesmo dessa conferência que nós estamos nesse momento, para que os agentes de combate à endemia, assim como também profissionais farmacêuticos, que houvesse a ampliação da multidisciplinaridade dentro das equipes de saúde da família. E quem sabe, talvez, se pensar na inclusão do agente de combate à endemia dentro da equipe de saúde da família, sendo isso custeado também pelo Ministério da Saúde, que hoje não é. Mas não é matéria da CPI, viu, Freire? Só para a gente tomar conhecimento. Só para... Isso é lá no congresso deles, né? É importante. Não vou fazer tudo isso não, viu? Tudo bem. Eu vou colaborar aqui por conta da agenda do senhor também. A questão é a seguinte, nós, é de conhecimento de Vossa Senhoria, nós ouvimos aqui hoje a senhora Márcia Paloni. E nós sabemos que a divisão de vigilância epidemiológica, ela tem como ela é subordinada à atenção básica. E a atenção básica hoje, ela está sem
a diretoria. E, ao meu ver, essa diretoria é de fundamental importância para planejar as ações da atenção básica. É um elo entre a vigilância epidemiológica e as demais ações da saúde, as UBS, as USFs, né? E é de extrema importância. E, ao meu ver, é uma ferramenta de planejamento para a Secretaria Municipal de Saúde. Como está isso? Já foi apontado ao prefeito essa deficiência para, inclusive, contribuir com essas ações no município de São Carlos? Tem uma previsão de estar colocando uma pessoa que faça esse diálogo entre a vigilância epidemiológica e as demais atribuições da atenção básica? Sim. Nós tivemos essa semana, na terça-feira, uma reunião com o nosso prefeito para a exposição dessas necessidades e com a previsão para que nos próximos 3 ou 4 dias a gente já tenha uma pessoa que assuma a diretoria, pessoa que tenha o conhecimento técnico para poder fazer essa articulação, principalmente de prevenção. O depoente declara que já há um estudo elaborado pela Secretaria e apontado ao senhor prefeito, para a recomposição da diretoria de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde nos próximos dias. Correto? Correto. Só para encerrar minha pergunta, que eu acho que é importante, nós falamos muito aqui hoje da questão do campo, né? De como agiu, como não agiu, os pontos positivos, os pontos negativos. E eu queria fazer uma pergunta de gestão, em relação aos investimentos todos que foram aplicados no combate à dengue, né? O senhor já bem colocou que os recursos que vêm do Ministério não é suficiente. Eu não sei se vem algum recurso também do governo estadual para essa finalidade, mas o quanto, de fato, o município... porque recurso é tudo para a população, né, doutor? Então, quando coloca no orçamento, o que importa é o bem comum, é o atendimento da coletividade. O quanto, de fato, o município investiu até o presente momento, né, no combate à dengue no município de São Carlos? Deixa eu só acrescentar. O que seria, o que o senhor teria gasto no combate normal e o que foi gasto a maior com a epidemia? Evidente que os gastos com a epidemia eles são maiores mesmo porque a atenção primária ele é muito mais cara do que a preventiva. Então, é justamente nesse ponto que a gente bate em cima da questão de gestão, justamente para que a gente tenha, dentro de todo esse investimento, enfim, como já dito, o recurso, enfim, ele é de um modo geral e ele é para a população, porém, a questão de epidemia altera alguns planejamentos estabelecidos para o exercício de execução. Enfim, e evidente de que ações efetivas de limpeza, a ação dentro das casas, onde hoje nós temos 80% da incidência dos criadouros, com certeza ela é mais prudente, efetiva e razoável na questão de valores também. Doutor, mas eu não sei que eu não tenho ouvido aqui, mas o quanto o município investiu financeiramente falando nessas ações? Tem um relatório já definido? Porque nós sabemos que o ano da dengue termina agora no dia 30 de junho, né? Então, não sei se já tem algo preparado, se está sendo compilado, juntado para que o município possa prestar conta à população, à Câmara, a essa comissão posteriormente. Não precisa ter a preocupação de responder isso. Nesse momento nós entendemos que os investimentos estão acontecendo ainda, né, mas se o senhor tiver uma prévia, né, só para a gente ter conhecimento do valor aproximado. Inclusive solicitar como
se possível, com permissão dessa comissão, o encaminhamento para levantar todas as despesas que foram investidas. Nós tivemos despesas que foram investidas da Secretaria de Comunicação, ao qual eu precisaria levantar. Isso. Mas eu acredito que em torno aí da ordem de 3 milhões para essas ações. Mas eu prefiro já fazer o levantamento na íntegra, inclusive se for preciso, com o apontamento até dos empenhos que foram realizados e com a previsão de execução até o final desse Mês a mês Eu pode ser, eu queria para constar, senhor presidente, meu relator, também no relatório, para o senhor enviar esta casa, eu quero até fazer uma solicitação ao senhor para exigir dos parceiros aí das portas que te informam os casos, né, que eles, como eles são plano de saúde pago, eles têm o compromisso, eles já ganham, já recebem para isso. Exigir deles o quanto antes os números verdadeiros de cada um e que nos mandasse os números da dengue, fechasse essa questão, né, até a data do fechamento, aí a gente não pode determinar a data. A comissão precisa saber quantos casos realmente o senhor tem no município. Aí, qual seria a sugestão? Exigir dos parceiros, dar um prazo para eles, documentar isso, né, doutor? Para te informar no prazo de 15 dias quantos casos ainda falta lhes passar e para o senhor mandar para esta comissão os números até a data que o senhor nos mandar. Aí eu preciso também que o senhor nos mande os números da prefeitura, de todos os números. O senhor faz um fechamento do que foi gasto, do investimento maior, do que se gastaria normalmente se não tivesse epidemia, e dos números, desse fechamento. Porque o que parece hoje, que antes de apurarmos no final, já tem 20 mil casos. Né? Se tem 20 por semana, 19.990 já tem 20 mil. Correto. Né? Então, para a gente também ter, tendo essas respostas, a gente talvez nem precise chamar ele mais aqui, né? Se for o caso, nós pedimos a sua presença. Se tiver um fato novo, logicamente. Deixo aqui a minha eu quero te informar também que estou te pedindo isso, porque eu vou mandar documentadamente esse pedido para formalizar. Né? Esses pedidos que eu fiz ao senhor verbalmente, eu vou. Já é para o senhor adiantar, mas eu acho que todos os pedidos que eu fiz aqui, eu vou encaminhar um documento para formalizar esses pedidos, para tornar eles de forma oficial. Né, doutor? Entendo que ele vai mandar para a gente, há interesse, né? Sim, com certeza. Não, eu sei, mas só para constatar na comissão. Eu gostaria que constasse também dele mandar a despesa que foi nesse período, mês a mês. Correto. No período de janeiro de 2014. Não. Eu sei, não. Eu quero ver, para mim, dengue é o ano inteiro. Quero ver qual que foi o investimento, janeiro, fevereiro. Só nesse exercício? Mas não é isso. Aí é atípico, porque eu queria ver o começo do ano lá, o começo do ano de agora, na hora de Caratá. 1º de julho. Então, eu estou pedindo junho do ano passado e vai fechar junho desse ano. Eu quero saber quanto é junho do ano passado e junho desse ano. Mas em junho vai fechar o ano dengue em junho. Né? Porque os casos que passaram de junho para frente agora vai para o ano que vem. Correto. Então, nós precisamos saber quanto é o gasto mês a mês, na época normal, e quanto se gastou na época. Vai fazer saber. Se o senhor pegar de junho a julho, você vai ver mês a mês, você vai ver quanto se gastou no mês normal e quanto se gastou na epidemia. Sempre pode ser? Mês a mês do período de junho, né? Junho de 2014 até a presente data. Eu agradeço, só para fazer
Deixa eu terminar, eu vou deixar você. Doutor, só para fechar aqui, não, eu vou dar a ele o direito se o senhor tiver alguma coisa a mais a acrescentar, até em sua defesa, ou alguma coisa que porventura o senhor quer responder ou colocar, fique à vontade. Eu acho que é mais mesmo fazer os agradecimentos e me deixar à disposição dessa comissão para quaisquer esclarecimentos que porventura surgirem. Sou disponibilidade de vocês para o que for preciso. Eu acho que o nosso trabalho ele é constante a fim de garantir a saúde para a população, o mínimo e a melhoria necessária. Enfim, nós estamos aqui à disposição, assim como a equipe da saúde também. Muito obrigado. Viu? Pedir desculpa pelo atraso e te desejar que Deus te abençoe, que o senhor continue lutando, sendo a pessoa que o senhor é. A gente vê no senhor uma pessoa séria, que trabalha, que briga, que não seja diferente. E dá uma cobrada nos parceiros. Sim. Pega no pé deles. Da mesma forma que a Unimed soltou um número surreal e não teve a preocupação de feri-lo, faltando com a verdade, eu acho que o senhor está no direito de exigir deles respostas de todos eles, mais eficazes, até para o senhor nos dar essa informação aqui na próxima documentação que o senhor possa enviar à comissão. Muito obrigado. Eu agradeço, Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu também quero fazer alguns reconhecimentos, doutor, em razão do trabalho dessa CPI. Né? O Freire colocou que aqui o objetivo não é caçar as bruxas, não é buscar culpado. Eu entendo que essa CPI, ela, de fato, vai deixar um legado. Né? Um legado que é o apontamento daquilo onde nós erramos e onde nós temos que acertar. E eu tenho certeza que com a vontade que o senhor tem, com o prefeito entendendo essa necessidade, colocando agora, recompondo a equipe, tendo o pessoal para fazer o trabalho preventivo, eu tenho certeza que o objetivo aí sem dúvida, apresentar à população um estudo na perspectiva de não ter mais essa epidemia na nossa cidade. Obrigado. Inclusive, a cidade de referência aqui é Leme, né? Sim. Leme realmente demonstrou que tiveram lá 2.000 e poucos casos, hoje reduziu a 12 o ano passado, a 22 esse ano. Sim. Quer dizer, se a gente copiar a roda que rodou em Leme, né, não precisa reinventar a roda. Com certeza. Ela já funciona. A gente copiar o que aconteceu lá já é o bastante. Com certeza. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu só quero, Freire, reiterar o pedido. Eu vou pedir que o presidente pede por escrito da despesa de janeiro de 2014 até agora. Que a questão de relatar, eu quero ver até naquela época, é muito importante para o relatório meu depois. Não, de janeiro de 2014. Janeiro. Tá bom. Problema. Não junho, né? Janeiro. Janeiro de 2014, mês a mês até apresentado. Até apresentado. Tá bom. Correto. Perfeito. Obrigado. Isso. Muito obrigado. Desculpa não ter liberado o senhor, que nós temos um questionamento do Ministério Público, nós temos que dar resposta. Obrigado.